Obrigado, presidente. Eu cumprimento todos os colegas que ainda estão participando dessa sessão virtual e a toda a população que nos assiste ainda nesse momento. Eu gostaria de fazer aqui algumas reflexões e algumas ponderações sobre essa crise da pandemia que nós estamos vivendo. É assustador como está crescendo no Brasil e no Espírito Santo o número de mortos e o número de casos de contaminados. E se não fosse o trabalho de muitos governadores, como do Espírito Santo, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Goiás, esses casos provavelmente seriam 3, 4, 5, 10 vezes maior do que estão sendo. O Brasil, segundo alguns institutos de pesquisa, está entre os países de maior índice de contaminação nesse momento e periga tornar-se o grande foco dessa pandemia. Isso é lamentável e nós vemos, sim, no Brasil, uma falta de liderança. Se o nosso presidente da República tivesse feito o que fez a primeira-ministra da Alemanha, da Nova Zelândia, o presidente da França, o primeiro-ministro do Canadá, a nossa situação seria muito menos grave do que é. E assusta e causa indignação que o presidente continue falando contra o isolamento, participando de manifestações sem nenhum tipo de cuidado, e na semana passada respondeu quando perguntaram, olha, nós temos mais mortos do que a China. E ele respondeu, e daí? O que posso fazer? Ele é o presidente da República, ele pode fazer muita coisa. Se não pode fazer mais, no mínimo, um discurso um discurso que acalente a população, um discurso que amenize o sofrimento da população, um discurso mais humano, mais solidário. Eu perdi minha cunhada, e nós já falamos disso um pouco aqui. Minha cunhada, ela foi minha amiga de infância e era como uma irmã para mim, 52 anos. Presidente, quando a gente observa aqueles números, e assim também é com outras causas de morte, e que nós não vemos, nós não enxergamos naqueles números um parente, um rosto amigo, um rosto de um familiar, um rosto de uma pessoa amada, nós sentimos muito, mas nós não temos a dimensão do que é ter um ente querido fazendo parte desses números. Perder uma pessoa querida, em qualquer fase, em qualquer época, é algo muito dolorido, e todos nós já perdemos pessoas das nossas famílias em algum momento, ou pessoas queridas. Mas nesse momento, a dor ela é dobrada. Primeiro, porque como as coisas estão ocorrendo. Segundo, porque devido ao isolamento e aos cuidados que a gente tem que tomar, você não pode fazer um velório digno para as pessoas, e para nós que somos cristãos sabemos a importância disso. Nós não podemos estar junto com as pessoas que amamos para consolarmos mutuamente. No dia que a minha cunhada foi sepultada, eu fui a Santa Maria apenas para o sepultamento, no cemitério com meia dúzia de pessoas. Eu não pude sequer dar um abraço no meu irmão, nem nos meus sobrinhos, porque a gente tinha que evitar o máximo o contato físico. Eu não posso ir, meus pais estão desolados, eu não posso ir a Santa Maria abraçá-los, eu não posso estar lá. A gente não pode tirá-los de casa, porque se fosse um outro momento, diante dessa dor, você podia ir fazer com que eles participassem de algum evento social, ir a uma missa, por exemplo. Minha família é muito católica, meu pai é ministro da Eucaristia, mas nada disso pode ser feito. Você não pode receber o abraço físico de um amigo, de um parente. Essas coisas aliviam a dor. Então, as pessoas estão brincando e continuam não acreditando na ciência e não acreditando nos números. E eu acho que estão esperando que ocorra com alguém muito querido, com alguém muito próximo, para aí cair a ficha do que é o que nós estamos vivendo e o perigo dessa doença e desse vírus. Algo invisível. A minha cunhada, por exemplo, ela estava tomando todos os cuidados.
Nós não fazemos ideia, assim, nós desconhecemos que ela tenha tido contato com alguém contaminado. E ninguém mais da minha família, graças a Deus, se contaminou tão pouco. Mas como isso ocorre? Como isso acontece? Então, ela vinha tomando os cuidados e mesmo assim foi contaminada. Agora, imagina as pessoas agindo do jeito que estão, questionando a ciência, questionando os médicos, questionando o que está acontecendo no mundo inteiro. Imagina um presidente falando contra tudo aquilo que o mundo inteiro está dizendo. Eu lamento muito e eu temo muito que a gente vai perder ainda muita gente em função de como as coisas estão ocorrendo. Não nos estados, porque eu creio que a maioria dos estados brasileiros, através dos seus governadores e a maioria dos municípios, as pessoas estão tentando fazer o máximo para impedir que essa doença se alastre. Agora, aqui fica o meu alerta para a população. Se a população não se responsabilizar em cumprir adequadamente as orientações, não vai adiantar que municípios e os estados estejam se esforçando para aumentar o número de leitos, para aumentar o número de respiradores. Nós não vamos dar conta disso. A população agora ela tem uma responsabilidade imensa. É claro que existe um número X de pessoas que não podem ficar em casa, que trabalham com aquilo que é essencial. Mas aqueles que podem, têm que ficar em casa. E aqueles que têm que sair usando de todos os métodos possíveis de cuidado para não se contaminar. Porque, do contrário, nós não vamos dar conta disso. Não adianta, os estados não vão conseguir dar conta disso. Outra coisa que eu gostaria de pedir aqui às pessoas, tem muitas entidades recolhendo doações para as famílias carentes, que as pessoas procurem para fazer sua doação de cesta básica ou de qualquer auxílio que puder. Está difícil para todo mundo, a questão está complicada, mas que as pessoas contribuam. Tem igrejas trabalhando, tem ONGs trabalhando, tem associações de bairro trabalhando nisso. Então, que as pessoas contribuam com essas doações. E ainda, eu quero cumprimentar todos os profissionais que trabalham nos serviços essenciais, os profissionais dos supermercados, dos mercados, das padarias, da segurança pública, da limpeza pública, que são serviços essenciais e que estão mais expostos do que nós que podemos ficar em casa. Que Deus os proteja muito e gostaria de agradecer. E agradecer principalmente aos funcionários da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, o pessoal que trabalha na alimentação nos hospitais, na limpeza pública dos hospitais e dos postos de saúde, no atendimento, que essas pessoas, mais do que nunca, sempre foram fundamentais, mais do que nunca estão sendo fundamentais. Eu disse aqui, um dia, houve negligência no atendimento médico primário da minha cunhada, nos médicos que ela procurou lá em Santa Maria de Jetibá e em Santa Teresa, houve sim negligência, mas a partir do momento que ela chegou no Hospital Jaime Santos Neves, ela teve um tratamento muito digno, e não é porque era minha cunhada, porque a maioria das pessoas nem sabiam lá que se tratava de uma parente minha. Teve um tratamento muito bom, e eu pude comprovar, porque eu estava indo para receber o boletim médico, a forma humana com que o hospital estava tratando todos os parentes de pessoas que estavam naquela ala da CTI do Hospital Jaime. Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar toda a equipe dos hospitais, mas em especial da equipe do Jaime Santos Neves, pela forma profissional e humana que tem tratado as pessoas ali, apesar da exaustão também que esses profissionais estão vivendo, e da questão emocional, enfim, e de tudo que envolve esse momento que nós estamos vivendo. Então, assim, para finalizar, presidente, eu peço e faço um apelo gigantesco à população. Por favor, cumpram o máximo possível as orientações médicas e sanitárias. Sem isso, nós não vamos combater essa pandemia e o número continuará sendo crescente e nós não daremos conta disso.
Se nós não fizermos a nossa parte, o Estado não conseguirá realizar o tratamento digno para todo mundo. Médicos, enfermeiros, hospitais, postos de saúde não darão conta disso. Muito obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos e um grande abraço. Que Deus nos proteja a todos também.